paz. 2 Timóteo, capítulo número 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinar os outros. Tu, portanto, suporta sofrimento como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Bom, de acordo com essa palavra aqui em 2 Timóteo, uma palavra breve, mas que o Senhor me ensinou no decorrer desta semana. E vou deixar como meditação essa palavra. Por quê? Porque nós somos chamados para militar, para lutar constantemente. E por esta razão de lutarmos constantemente, automaticamente nós vamos enfrentar batalhas por conta disso, por sermos chamados para lutar constantemente. Mas o foco disso é que o Senhor me trouxe um esclarecimento em relação a certas coisas que nós lutamos dentro de nós mesmos. Vou falar um pouco sobre aquilo que muitas das vezes nós somos acometidos e que na qual muitas das vezes nós não entendemos ou porque nós somos acometidos ou porque vem ao nosso encontro. Mas o Senhor me deu uma clareza principalmente em relação a como o inimigo das nossas almas tenta nos atacar. Nós sabemos que ele é muito astuto, ele é muito inteligente. E nós sabemos que ele usa de astúcia e artimanhas para tentar atingir o povo de Deus. Ele não se preocupa tanto com aqueles que estão no mundo, até porque eles já estão no cerco dele, no arraial dele, digamos assim. Porém, nós que somos de Cristo, nós somos chamados para sermos diferença. E nós somos diferentes deste mundo. E nós, de uma certa forma, impedimos muita coisa no mundo espiritual pelas nossas orações, aquilo que se diz respeito à maquinação do mal. Então, ele vai atingir cada um de nós pelo fato de que nós somos criaturas do Senhor e nós somos escolhidos da parte de Deus. Então, o Senhor ele me deu um esclarecimento essa semana que eu nunca tinha parado para refletir. Que quantas das vezes ele lança setas, ele lança as sementinhas dele, muitos dizem as raposinhas, né? Onde muitas das vezes ele lança certas setas, certas sementes dele. E ele taca, entendeu? Ele simplesmente solta. E muitas das vezes a gente espera que vai ser germinado aquilo, vai ser logo manifestado instantaneamente. Né? Onde nós vamos ver, ele lançou alguma coisa contra nós e nós, não demora muito, nós vamos perceber. Não. Tem certas coisas que ele cria situações. Não estou aqui botando vídeo, no caso, dando ênfase a ele. Mas eu quero que vocês entendam como ele age, como o Senhor me abriu esse entendimento de uma forma mais ampla. Como ele age astutamente. E voltando agora, e como ele age, como ele lança, ele não vai muitas das vezes esperar que aconteça no momento. Ele simplesmente vai lançar e muitas das vezes vai só reverberar aquilo que ele lançou, aquilo que ele arquitetou anos depois. Entende? Então, muitas das vezes nós enfrentamos batalhas, nós temos certos sentimentos que surgem depois, e muitas das vezes a gente para e analisa, Senhor, como eu comecei a ficar assim, ou a gente começa a se autoanalisar. Creio eu que cada um que está assistindo se autoanalisa, é bom nós autoanalisarmos, principalmente com a orientação do Senhor, para nós termos um olhar não só humano, mas também um olhar espiritual acerca das nossas ações, e sentimentos e atitudes. E simplesmente, como muitas das vezes tem certas coisinhas que ele cria, situações que ele cria, onde geram em nós mágoas, geram em nós traumas, geram em nós a incredulidade, qualquer outro tipo de coisa. Isso são coisas que ele arquiteta e muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós sabemos que somos provados pelo Senhor, sim, mas nessas provações também
o inimigo das nossas almas tenta atingir-nos e tenta deixar alguma sequela em mim, entendeu? E são essas sequelas que às vezes reverberam depois, são manifestadas depois, porque ao decorrer do tempo, quando nós buscamos o Senhor ele vai abrindo o nosso entendimento, o Senhor ele vai abrindo nossa mente, vai, através do Espírito, vai mostrando o que realmente está por trás, o que influenciou. Então, resumidamente, o que o Senhor me direcionou através dessa explicação que eu dei? Que muitas das vezes as sementes que ele lança, que o inimigo das nossas almas lança, não é para serem germinadas instantaneamente. Ele simplesmente lança, ele espera que depois de um tempo aquilo venha afetar o servo de Deus ao ponto de um determinado ponto não conseguir mais ir avante. Entende? Então o propósito dele é travar, é parar. Então qualquer forma que ele fizer para parar cada um de nós, para impedir de nós avançarmos, ele vai fazer. E ele é muito estratégico. Entende? Por isso que eu li, o Senhor me deu 2 Timóteo 2. Porque Paulo ele usa o exemplo de um soldado. Como um soldado ele se prepara para uma guerra. Ele já sabe que tem um inimigo, que o inimigo dele em uma guerra, nós estamos nesse período, infelizmente, onde temos nações, nós temos visto nações em guerra mesmo. E com certeza eles fazem uma cúpula, né, os generais, seja o que for, até mesmo os soldados entre si, e eles vão planejar como atacar e como se resguardar aos ataques. Então eles vão pensar em várias possibilidades que o inimigo possa os atingir. E aquilo que muitas das vezes eles atingem em terceiros, mas que reverbera em outros. Entende? Para nos atingir. Então, o que o Senhor me deu nessa passagem? Eu quero deixar para os irmãos que nós não venhamos baixar a nossa guarda. E vai ser sim momentos em que as nossas batalhas vão ser batalhas e que nós vamos enfrentar dentro de nós mesmos, que foram causas anteriores, lá atrás do passado, e que só está sendo manifesto agora porque foi algo que foi estratégico do inimigo das nossas almas para um determinado ponto específico, porque o mundo espiritual sabe do nosso potencial, sabe do nosso até mesmo da nossa autoridade espiritual, na qual o Senhor nos deu, não sabe de tudo, mas nós, por sermos filhos do Senhor, nós temos um impacto no mundo espiritual, no mundo físico também, automaticamente. Então, nós devemos ser como bons soldados, porque quem milita não se embaraça com as coisas desta vida. Ou seja, quem milita, quem luta, quem persevera, ele não se permite se prender, ele não se permite ser vencido pelas ciladas do mundo, pelas ciladas do inimigo, tentando nos fazer parar de militar. Entende? Então, essa palavra que eu deixo para vocês, muitas das vezes nós lutamos, temos batalhas, ou até mesmo há sementes que estão germinando, sementes ruins mesmo, isso acontece, ou consequências de atos que estão se germinando só agora, é porque são pontos estratégicos que o inimigo fez e não é à toa. Então o ponto aqui principal não é simplesmente só olhar como ele age, mas como nós devemos reagir, como nós devemos já estarmos preparados para reagir no momento certo. Então, como Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, 2 Timóteo 2, onde eu li do 1 ao 5, ele fala que se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente, no versículo 5. Ou seja, você só vai conseguir a vitória se você lutar legalmente, se você lutar mesmo com as armas certas. Nós vemos em Efésios 6, na qual Paulo ele relata a armadura, né, espiritual, na qual ele usa também o exemplo militar. Ou seja, Paulo ele mostra como o servo do Senhor deve se revestir. Então que nós venhamos nos revestir da palavra do Senhor, buscarmos constantemente o tratar do Senhor, o direcionar do Senhor, para sermos capazes de, independentemente das coisas que surgirem, que talvez pensamos que não vai acontecer, mas que ocorre, seja o que for, nós devemos entender que o Senhor tem estado conosco, mas que também nós devemos ter essa consciência de como o nosso adversário age, entende? Para nós estarmos preparados, é como o Senhor me deu essa inspiração dos planejamentos de um ataque de guerra, como que
que um país não se prepara somente para atacar, ele se prepara também para se resguardar, para se proteger. Então, todos os planos que nós devemos que o país faz é para atacar, para contra-atacar e também para se guardar, para guardar os recursos que tem, para evitar mortes, evitar desfalques, vou falar assim. Então, que nós devemos também ter essa mentalidade militar, digamos assim, essa mentalidade de soldado, que nós devemos estar atentos, estarmos sabendo como agir, como nos portar, para estarmos preparados contra esses contra-ataques, na qual o Senhor neste momento está abrindo os nossos olhos, como muitas das vezes o nosso inimigo age, como as coisas contrárias agem contra nós. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra, 2 Timóteo 2, reflitam, peçam orientação ao Senhor, porque o Senhor ele vai direcionar. O Senhor não deixa nenhum dos filhos dele despreparado, a não ser que nós devemos querer estar despreparados. Amém, irmãos? Mas a palavra do Senhor, ela já nos dá respaldo, já nos prepara, o Espírito de Deus já nos orienta. Amém? Fiquem com essa palavra, a paz do Senhor.